para compartilhamento de informações e promoção de medidas de prevenção e preparação para impactos. A dinâmica da reunião permanece a mesma. Após as apresentações, os integrantes da sala de acompanhamento que desejarem ter fala, podem usar a ferramenta com o ícone de uma mãozinha, que daremos oportunidade de fala para todos. A reunião de hoje terá como pauta os seguintes tópicos. Primeiro, uma apresentação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, CEMADEM, acerca do monitoramento, previsões, projeções climáticas para a bacia do Rio Paranaíba. Uma segunda apresentação será uma avaliação das condições hidrológicas e de armazenamento dos reservatórios do Sistema Interligado Nacional, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, com ênfase na bacia do Paranaíba. Depois, abriremos para assuntos gerais e encaminhamentos. Esta é a nossa primeira reunião de sala de acompanhamento da bacia do Rio Paranaíba, com transmissão ao vivo pelo canal da ANA no YouTube. O objetivo é aumentar ainda mais a transparência do processo e possibilitar que mais pessoas tenham acesso à gestão participativa dos recursos hídricos. As apresentações serão anexadas ao link do YouTube ao término dessa reunião. Vamos fazer o teste de áudio da conexão das pessoas que estão acessando essa sala presencialmente, de maneira remota. Por favor, Diego, faça o teste. Tá certo, doutor Joaquim. Eu vou proceder aqui à identificação dos participantes e pedir, por gentileza, que se identificassem com o nome e a instituição a qual pertencem, ok? Vamos começar. Ana Paula Fiorese. Bom dia, Ana Paula Fiorese, da ANA. Bom dia, Ana. Bruna Craveiro. Bom dia, Bruna Craveiro, da ANA. Bom dia, Bruna. Vinícius Roman. Bom dia, Vinícius Roman, da ANA. Bom dia, Vinícius. Adriana Pastore. Bom dia, Adriane Pastore, Casa Civil, Presidência da República. Bom dia. Alessandra Daibert. Alessandra, não estamos te escutando. Seu microfone está desabilitado, Alessandra. Bom, vamos prosseguir, ao final a gente retorna. Alexandre Sperdiorin. Bom dia. Presente, então. Bom dia, Alexandre. De qual instituição você fala? Bom dia, da Caramuru Alimentos, representante da hidrovia. Perfeito, bom dia. Carlo Renan. Bom dia, sou o Carlo Renan Cáceres de Brites, representante suplente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, CAESB. Bom dia, boa Carlo. reunião a todos. Cláudia Loureiro. Bom dia, sou a Cláudia Loureiro, professora Cláudia Loureiro, da Universidade Federal de Uberlândia, da Faculdade de Direito. Bom dia, Cláudia. Cristiano Siciliato. Cristiandre, desculpa. Cristiandre, a gente não te escuta. Bom, vamos seguir. Paulo Diniz. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Paulo Diniz, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia, Paulo. Digenane. Bom dia. Sou Degenaine de Souza, professora da Universidade Federal de Uberlândia, campus de Patos de Minas. Bom dia. Bom dia, Gerson. Bom dia. Gerson, diretora de Planejamento e Regulação do ICAM. Bom dia. Giacomini. Bom dia, eu sou presidente do PN3, que é a bacia
o CBH da bacia do Baixo Paranaíba, dos afluentes mineiros do Baixo Paranaíba. Ok, bom dia. Igor Siqueira. Bom dia, Igor Siqueira, da Aba Gestão de Águas. Bom dia, Igor. Jorge Duarte. Jorge Duarte, do Ministério de Minas e Energia. Bom dia, Jorge. Leonardo. Bom dia, Leonardo, do Imaçu e do Comitê do Paranaíba. Bom dia, Leonardo. Luiz Sérgio da Cruz. Bom dia a todos, Luiz Sérgio Silveira, do Ministério da Infraestrutura. Bom dia. Guilhom. Bom dia, Diego, bom dia a todos. Aqui é Luiz Guilhom, pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico. Bom dia. Luiz Humberto. Bom dia a todos. Luiz Humberto, DEMAI Uberlândia e secretário adjunto do CBH Araguari. Bom dia. Marcelo Roberto Rocha. Bom dia a todos. Marcelo Carvalho, de Furnas, Centrais Elétricas S.A. Bom dia, Marcelo. Marcelo Celucci. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Marcelo Celucci, do CEMADEM. Bom dia, Celucci. Marcos Freitas. Bom dia a todos. Marcos Freitas, da ANA. Bom dia. Mariane Guimarães. Bom dia a todos. Mariane Guimarães, Aba Gestão de Águas. Bom dia. Matheus Machado. Bom dia, Matheus Machado da ANEEL. Bom dia, Matheus. Nara Santos. Bom dia a todos, Nara Santos, assessora de comunicação do CBH Paranaíba, pela aba Gestão de Águas. Bom dia, Nara. Natália Teixeira. Natália Teixeira. Nós não te escutamos. Vou prosseguir, ao final vai ter oportunidade de se apresentar novamente. Osman Martins. Osman Martins. Vamos seguir. Patrícia Taquei. Bom dia a todos. Patrícia Taquei, da ANEEL. Rodrigo Flecha. Ana. Bom dia, Rodrigo. Rogério Guimarães. Bom dia, Diego. Bom dia a todos. Rogério Saturnino, do ONS. Bom dia. Wax Augusto. Bom dia a todos. Caramuru Alimentos, representante do Sindasp, tá? Bom dia, Wax. Eu gostaria de chamar aqueles que não conseguiram testar o áudio. Alguém gostaria de se apresentar agora? Oi, eu tive um problema aqui, mas já estou de volta. Osman Martins, assessoria de comunicação do CBH Araguari. Perfeito, Osman, bom dia. Mais alguém? Sim, eu, Cristiandra Siciliato, do Instituto Toca do Sol. Bom dia a todas e todos. Bom dia. Mais alguém? Doutor Joaquim, acho que é isso. Passo a palavra para o senhor. Ok, muito obrigado, Diego. Bom, então vamos dar início à nossa reunião, começando então com a apresentação do CEMADEM, como eu tinha comentado. CEMADEM. Muito obrigado, Joaquim. Bom, a apresentação é relativamente curta, né? Um breve relato das chuvas passadas e, basicamente, a previsão para as próximas semanas. Então, vamos lá na primeira figura, que é a chuva observada nos últimos 15 dias, no âmbito da bacia, né? O mapa é mais amplo do que apenas a bacia do Paranaíba. A figura da esquerda mostra a chuva, então, acumulada neste período de 6 a 21 de janeiro. Aqui os tons de azul mais intensos representam chuva mais volumosa.
o verde, amarelo, menos volumosa. Então, dá para ver que na bacia, na verdade, houve uma forte irregularidade nas chuvas, né, com valores mais elevados aí na parte do Triângulo Mineiro, né, a parte mais baixa da bacia, e valores bem menores na parte leste, na parte mais alta. A figura da direita faz a comparação da chuva observada com a média histórica deste período, do período 6 a 21 de janeiro. E aqui o que aparece em azul é chuva acima da média, e o que aparece em amarelo ou laranja, chuva abaixo da média. Então fica aqui claro, né, que na parte leste da bacia choveu abaixo da média. Tem uma pequena porção aí na divisa entre Minas e Goiás, onde choveu um pouco acima da média, mas de uma forma geral podemos dizer que choveu de normal para abaixo do normal nos últimos 15 dias. Na próxima figura nós temos um diagnóstico de um período um pouco maior. Claro, na figura da esquerda a chuva é maior porque o período considerado é maior, mas podemos nos concentrar na figura da direita e vemos que a distribuição de alguma forma da chuva é bastante parecida, né? Nos últimos 30 dias teve esse padrão de chover menos na parte leste da bacia, na parte mais alta. Na verdade, a maior parte de Minas Gerais choveu abaixo da média, e tem uma pequena porção aí de Goiás e fronteira, divisa com Minas, onde choveu acima da média. Mas, de uma forma geral, os últimos 30 dias está mais para abaixo da média. Vamos tentar depois entender por que esse comportamento da chuva nas últimas semanas. Bom, na próxima figura nós temos agora a situação de um período maior, né, desde outubro, desde o início do ano hidrológico. Vamos nos concentrar na figura da direita, que inclui inclusive o contorno da bacia e que mostra toda a bacia na cor ou laranja ou vermelho, que indica chuvas abaixo da média, né, em toda a bacia, com diferentes valores de chuva, mas abaixo da média em toda a bacia. A próxima figura acho que esclarece um pouco mais por que estamos nessa situação, inclusive faz um diagnóstico mais extenso no tempo, né? Essa figura mostra nas barras azuis a chuva mensal acumulada nos últimos 2 anos, últimos 24 meses. Tem uma linha fina preta que representa a média histórica. E então, na verdade, olhando a parte direita da figura, nós vemos que desde fevereiro, que foi um mês com chuva acima da média, a partir de março, mês seguinte, sistematicamente está chovendo abaixo da média. Todo o período de declínio da estação chuvosa anterior, todo o período seco de 2020 e o início do período chuvoso atual, com chuva sistematicamente abaixo da média. Vamos nos concentrar nas últimas 4 barras da direita. Então, o ano hidrológico começa em outubro, que foi com chuvas abaixo da média. Depois, novembro, foi um mês que quase poderíamos classificar de desastroso, porque choveu menos da metade da média, sendo que um mês típico já da estação chuvosa. Dezembro e janeiro é o auge da estação. E, bom, dezembro choveu também bem abaixo da média. E agora, em janeiro, nós temos até o dia 20, 128 milímetros, sendo que a média de todo o mês é 282. Ou seja, em outras palavras, até o dia 20 de janeiro, nós nem chegamos na metade da chuva média do mês como um todo. Então, deveria recuperar muito nestes últimos dias de janeiro para a gente conseguir fechar na média de janeiro. Vamos ver que isso não vai ser, infelizmente, possível. Considerando o ano hidrológico, nós temos 514 milímetros acumulados, considerando média outubro-janeiro. Janeiro ainda não encerrou, mas a média outubro-janeiro é 927, ou seja, nós temos 55% apenas da média histórica outubro-janeiro, sendo que está faltando 11 dias para encerrar o mês. Bom, na próxima figura, então, começamos com a parte de previsão. Essa figura acho que é interessante porque vai explicar um pouco o que está acontecendo. Bom, nós temos a imagem de satélite do INMET de hoje, né, com uma situação típica de verão, no sentido de ver muita nebulosidade em toda a parte, praticamente em todo o Brasil. Porém, se a gente olha com um pouco mais de detalhe, na região que está marcada a elipse vermelha, vemos que há uma diminuição da nebulosidade, é como se fosse um buraco em toda aquela massa
mais ou menos uniforme de nebulosidade. E esse buraco na nebulosidade é provocado por uma área de mais alta pressão, que inibe a formação de nuvens, portanto, inibe a formação de chuva, mas também impede a passagem de sistemas frontais, da nebulosidade como um todo. Vejam que a nebulosidade basicamente está rodeando aquela elipse vermelha. Inclusive, temos uma chuva aí parada em Santa Catarina, Paraná, que até foi notícia, porque está provocando algumas inundações, mas essa banda de nebulosidade não consegue ir mais para o norte. Bom, e essa situação é uma situação de longo prazo. Isso explica também um pouco porque na parte mais centro-leste de Minas choveu menos do que na região do Triângulo Mineiro, por exemplo, mais influenciada por essa alta pressão. E essa alta pressão vai permanecer nos próximos dias. Então, na próxima figura, nós temos a previsão de chuva aqui para a primeira semana. A figura da esquerda mostra a distribuição da chuva naquela região. Tons azul sempre mais chuva, então vejam que a chuva está mais para o oeste, mais para o sul, mas aí no âmbito da bacia do Paranaíba e em Minas, de uma forma geral, os volumes são bem inferiores e, de fato, dá para ver na figura da direita, né, a cor amarela, laranja, indica chuvas abaixo da média. Então, dá para ver já aqui que as chuvas serão abaixo da média agora em toda a bacia, na bacia como um todo. Na próxima, nós temos um detalhe um pouco maior da chuva na bacia do Paranaíba. Temos o contorno da bacia esquerda e a chuva, né, distribuída, que na verdade vai ser uma chuva bastante irregular. Essa figura mostraria, não tem, neste caso, em tons de laranja, vermelho, as chuvas mais abundantes, azul significa um pouco menos e verde menos ainda. Então vejam que boa parte da bacia está com aquela cor verde ou azul muito claro, que está indicando volumes relativamente baixos e, de novo, uma distribuição irregular. De fato, o que vai acontecer é que vai ter algumas pancadas de chuva de final de tarde e relativamente localizadas, né? Como aqui nós temos uma previsão de 7 dias, então um dia chovendo numa região, outro dia chovendo outra, depois de uma semana acaba chovendo na maior parte da bacia, mas é uma chuva localizada em forma de pancadas, e nós sabemos que esse tipo de chuva não ajuda muito a encher reservatórios. Bom, a parte da direita da figura mostra o valor da chuva, né? É um valor aproximado, de fato, para os próximos 3, 7, 10 dias, ou seja, o modelo está indicando na faixa de 30 milímetros para uma semana, 53 milímetros para 10 dias. Tem uma linha vermelha imediatamente por baixo, que é uma correção estatística que nós fazemos destas previsões, em função de como o modelo previu e como foi observado nas últimas semanas. E o mais importante aqui é aquela curva em azul, né, que fica por cima da curva preta. A curva em azul representa a média histórica, então, resumo, né, nos próximos 7 a 10 dias, a previsão é de chuvas abaixo da média, aí perto da metade da média esperada para esta época do ano. Na próxima figura, nós temos a tendência para a segunda semana, estamos falando aqui do 30 de janeiro ao 6 de fevereiro, e a previsão é um pouco mais generosa, no sentido de ter um ligeiro aumento da precipitação como um todo, mas mesmo assim, eu diria que no melhor dos casos, com valores próximos da média histórica, próximos ou ligeiramente abaixo da média histórica. Então, se a gente junta a primeira com a segunda semana, a gente mostra separado primeiro, porque a segunda semana, de fato, tem uma confiabilidade menor, simplesmente porque estamos falando de um prazo mais longo. Na próxima figura, então, para ter uma ideia do que nos espera nos próximos 15 dias, 14 dias, na verdade, aqui eu acho que é mais interessante a figura da direita. Então, nós temos 2 semanas pela frente com previsão de chover abaixo da média. E tentando ir um pouco mais longe na previsão, nós temos na próxima figura uma previsão para a terceira e quarta semana, contadas daqui para frente. Na parte de cima, nós temos de 5 a 11 de fevereiro, na parte de baixo, de 12 a 18 de fevereiro, então estamos passando metade de fevereiro, e tem um zoom aí das figuras na parte da direita,
E lembro que na última reunião nós tínhamos comentado da questão do Oceano Atlântico Norte, né, que ele está mais quente ao norte do Equador, e aí chove acima da média, aquela área em verde que aparece nas duas figuras, e isso deixa mais ao sul uma área com chuvas abaixo da média. De alguma forma, a umidade, né, ela vai toda para o norte, gera precipitação ali, e essa umidade que é tirada do nordeste como um todo, né, centro-leste do Brasil, e vai para o norte, falta depois para provocar chuvas. Então, vejam aí na elipse vermelha, como na terceira e quarta semana, a previsão é de chuvas abaixo da média, não apenas na bacia do Paranaíba, senão em boa parte do centro-leste do Brasil. Bom, estas previsões, por ser de um prazo mais longo, sempre tem uma baixa confiabilidade, às vezes muito baixa confiabilidade, mas neste caso, vamos ver na próxima figura, que tem outros modelos indicando o mesmo cenário, né? Então, esse modelo é totalmente diferente. E a figura da esquerda é para o período 8 a 15 de fevereiro, a da direita 15 a 22. Então, as figuras têm coincidências e discrepâncias, mas de uma forma geral, fica claro que em todo o centro-leste do Brasil, a previsão é de chuvas abaixo da média, incluindo a região do Paranaíba. E a última figura, que é de um modelo também totalmente diferente, inclusive com um viés mais estatístico. Próxima figura, por favor. O período é ligeiramente diferente, mas a previsão é basicamente a mesma. Bom, aqui não mudou a figura, não sei se mudou lá, mas, de todas formas, é mais um modelo que está confirmando esse cenário. Então, em resumo, né, nós temos 4 semanas pela frente, com chuvas abaixo da média. A confiabilidade vai mudando um pouco conforme aumenta o prazo, mas nós temos vários modelos apontando o mesmo cenário, e esses modelos também, dia a dia, vão mantendo essa previsão. Então, há uma consistência entre modelos e há uma consistência temporal para o mesmo modelo ao longo dos dias. Então, eu diria que esta previsão de longo prazo, né, que normalmente é uma previsão quase no limite da responsabilidade, neste caso, cobra uma maior importância, diria que tem uma confiabilidade um pouco maior. Bom, então esse é o resumo, as notícias, infelizmente, não são muito boas. Obrigado, fico à disposição se tiverem perguntas. Ok, muito obrigado, Marcelo. Infelizmente, as notícias não foram as melhores para o momento que nós estamos passando, né? Mas é a realidade. Então, dito essas palavras, vamos pedir, então, ao ONS que faça suas considerações da sua operação realizada e a planejada. Ok, bom dia, doutor Joaquim, bom dia a todos. Eu vou proceder aqui à apresentação, né? Vou fazer uma avaliação hidrológica do cenário que a gente está vivenciando, vou fazer uma avaliação hidráulica e vou mostrar também a atual forma de operação dos reservatórios nesse período do ano, né, onde o objetivo, dentro do possível, dentro de alguma normalidade, que não é o caso, né, como acabou de mostrar o CEMADEM, tanto em relação às chuvas verificadas quanto às chuvas previstas, o que a gente está fazendo para tentar recuperar os reservatórios nesse período do ano. Próximo slide, por favor. Bom, aí no slide 2 é a agenda da reunião. Próximo, por favor. Vamos falar rapidamente da importância, né, da bacia do Rio Paranaíba em relação à operação sistêmica no Sistema Interligado Nacional, uma bacia com importância muito significativa, né, contabilizando o sistema interligado como um todo. A gente contabiliza dentro da bacia do Rio Paranaíba 27% de toda a capacidade de armazenamento do sistema e 16% de toda a energia natural fluente, né? Toda a valorização da água que passa na cara do rio em relação ao potencial de geração de energia elétrica. E abaixo no quadro aí à esquerda a gente vê que dentro da região sudeste, obviamente, o peso é maior ainda, né? A bacia do Rio Paranaíba corresponde a 38,5% da capacidade de armazenamento. Próximo slide, por favor. Bom, aqui só para a gente lembrar, né, quais são os aproveitamentos hidrelétricos que compõem o Sistema Interligado Nacional dentro da bacia do Rio Paranaíba.
e aí o ranking dos principais reservatórios de regularização, né? Emborcação e Tumbiara, Nova Ponte, são disparados os 3 maiores reservatórios de regularização da bacia, também são 3 dos grandes reservatórios de regularização de todo o sistema interligado nacional, e depois vem aí já com a metade, né, praticamente dos outros, São Simão, e aí a menos ainda Serra do Facão, Batalha e os rios e os reservatórios ali do Rio Corumbá. E aí à direita, no quadro, a gente vê as atuais restrições, né, vinculadas principalmente à ictiofauna, ali em Emborcação e Tumbiara, Nova Ponte, São Simão e Corumbá, e também lá em Batalha, que é regulamentado por uma resolução da ANA. Próximo, por favor. Bom, a partir daqui a gente vai começar a avaliar as condições hidrológicas, né? Vamos falar rapidamente do passado, até fazendo aí um paralelo em relação ao apresentado pelo CEMADEM, né? Só relembrando aqui, né, a condição hidrológica muito, muito adversa que a gente vem vivenciando desde setembro, né? Setembro, 4, pior do histórico, outubro, o primeiro pior, novembro, o segundo pior, né? Contabilizando aí esse trimestre, setembro, outubro, novembro, é o pior trimestre de todo o Sistema Interligado Nacional. Lembrando que aqui a gente está contabilizando todas as bacias da região norte, região nordeste, região sul e região sudeste. Próximo slide, por favor. Mostrando, então, que recentemente a gente vem observando, então mostrei ali até novembro, avaliando aqui dezembro, que é a curva em preto, né, a gente vê aí em cima, né, tivemos em todo o Sistema Interligado Nacional somente 63% da média de longo termo. Isso representou o segundo pior dezembro de todo o histórico, e já iniciamos janeiro com uma condição muito ruim. Temos uma observaçãozinha em vermelho aí embaixo, né, onde do dia 1 ao dia 13 agora de janeiro, a gente observou somente 60% da média. Isso é aquela reta na curva em preto, é aquela reta ali entre 61.362 e 62.878, ou seja, é um pedaço do mês de janeiro que praticamente as energias naturais afluentes elas andaram de lado, né? Então a gente observou ali somente uma média de 60% da MLT, e isso se configurou essa média aí dessa primeira quinzena de janeiro como o pior do histórico, ou seja, a gente começou o mês de janeiro, saímos de dezembro muito ruim, segundo pior, e começamos a primeira quinzena de janeiro em uma condição muito ruim. Observamos uma pequena melhora, né, ali a partir do início do final ali da primeira quinzena de janeiro, e a perspectiva que a gente tem no momento, considerando a última revisão, né, da previsão de energias naturais afluentes, né, isso é uma variável que ela mostra a vazão, uma média de vazão em todas as bacias, né, de todas as regiões do Sistema Interligado Nacional. A gente tem aí, nessa última revisão, uma média de janeiro de somente 69% da MLT. Isso se configuraria como o 9º pior janeiro de todo o histórico. Ou seja, a gente continua com uma situação hidrológica muito adversa. Próximo slide, por favor. Fazendo então um zoom, né, das principais bacias da região sudeste, aí no slide 9, não sei se já... mudou. A gente observa que a gente tem uma condição aí muito parecida, né, para todas as bacias, um pequeno destaque aí positivo para a bacia do Rio Grande, onde a gente tem aí uma média agora em janeiro perto de 80%, ou seja, tivemos uma condição hidrológica um pouco melhor na bacia do Rio Grande, mas já não é o que a gente observa na bacia do Rio Paranaíba, que está muito próximo ali da média observada no Paranapanema, somente algo em torno ali de 52%, 53% da média verificada agora em janeiro. Próximo slide, por favor. Bom, no slide 10, dando um zoom a mais, né, em relação à bacia do Rio Paranaíba, os principais aproveitamentos, praticamente todos eles estão dentro da mesma condição hidrológica, né? É uma bacia que não tem uma dimensão longitudinal, né? Nesse caso a gente teria uma influência, né, das frentes frias chegando na cabeceira da bacia ou no trecho médio, trecho final da bacia, mas ela, quando acontece, ela pega da bacia de uma forma generalizada. E quando não acontece chuva nenhuma, a gente tem uma condição hidrológica muito parecida para todos os aproveitamentos da bacia. Então a gente pode observar aí todos eles aí com uma média agora em janeiro de vazão variando ali entre a menor 48% e a maior 57%. Próximo slide, por favor. Bom, a partir daqui a gente vai ver o reflexo, então, dessa condição hidrológica, né, principalmente com uma condição hidrológica adversa, dentro das principais regiões do sistema e daqui a pouco dentro
das principais bacias do Sudeste. Aqui a gente tem, nesses gráficos, a curva em azul foi 2019, a curva em preto 2020, e bem no iniciozinho de todos os gráficos a gente já observa a curva em verde, que é a curva de 2021. Então, ali na região Sudeste, a gente observa uma condição de armazenamento muito próxima da observada em 2020, né? Ali a gente está levemente acima da observada em 2020, só que com uma sinalização meteorológica e hidrológica ruim, né? Como o Semadem acabou de dizer, a gente tem aí uma previsão de escassez de chuva significativa agora para o final agora do mês de janeiro e uma condição não muito favorável para fevereiro. Então, o que a gente espera é que talvez a gente tenha aí algo próximo ao observado em 2020 ou inferior, talvez tendendo para algo que a gente observou ali em 2019 aqui para a região Sudeste. A mesma análise ali para o gráfico do Nordeste, né? A gente já está partindo de uma condição hidráulica mais favorável, né? Até porque a gente teve, como a gente observa na curva em preto de 2020, uma condição hidráulica melhor na região Nordeste, em função da recuperação significativa que a gente teve nos reservatórios, principalmente da bacia do Rio São Francisco. A gente começou agora com uma condição hidráulica um pouco melhor. Analisando o Sul aí no gráfico inferior à esquerda, a gente está numa condição hidráulica muito parecida com o que a gente vivenciou em 2020, né? A gente tem chuva agora para esses próximos 2 dias ali, principalmente para a bacia do Rio Iguaçu, mas para a segunda quinzena, agora de janeiro, a gente já não tem tanta uma condição hidrológica de previsão tão significativa. Então, é o que a gente tem, por enquanto, uma condição hidráulica muito parecida com a de 2020. E, por último, aqui na região norte, né, à direita, a gente está com uma condição hidráulica muito próxima, né, observada lá em 2019, algo ali em torno de 30% do armazenamento, e a tendência que a gente espera observar é de uma recuperação ao longo do final de janeiro e início de fevereiro. Próximo slide, por favor. Fazendo, então, a mesma análise aqui para os principais reservatórios de regularização da bacia do Rio Paranaíba, a gente observa, com exceção de emborcação, que a gente está com uma condição de armazenamento agora, recentemente verificada, próxima do que a gente observou em 2020, que é a curva em verde. Todos os outros aproveitamentos, a gente está com uma condição de armazenamento inferior ao observado, inclusive, em 2020. Em Tumbiara, ali, algo em torno de 15%, a gente daqui a pouco vai ver o detalhamento. Nova Ponte, embaixo, algo em torno de 13%, e São Simão, o armazenamento ali próximo de 20%. A lógica operativa, né, daqui a pouco eu vou detalhar o que a gente vem buscando, é da gente tentar recuperar ao máximo agora, ao longo desse período chuvoso, o armazenamento desses 4 reservatórios. Mas vamos observar que lógica, o que vai proporcionar essa lógica. Próximo slide, por favor. Então aqui eu vou apresentar o balanço energético, né, recentemente observado nas 4 subsistemas. Próximo slide, por favor. Slide 15. Bom, aqui vamos começar rapidamente avaliando a carga nos 4 subsistemas, né, que é a curva em preto. A gente pode observar que agora, no finalzinho de dezembro, né, em função da redução da carga no período entre Natal e Réveillon, né, a gente observa em todos os 4 subsistemas no norte menos sensível, né, mas muito sensível essa redução aqui no Sudeste e no Sul, uma redução ali já a partir do dia 20 de dezembro, né, mas recentemente agora, já no final da segunda quinzena de janeiro, a gente já começa a observar uma recuperação mais significativa da carga na região Sudeste, Centro-Oeste e principalmente ali na região Sul. Em relação à geração hidráulica, a gente observa ainda um aumento um pouquinho a mais na geração hidráulica, que é a curva em azul, na região Sudeste, um aumento também em função da melhoria das afluências na região Sul, um aumento na geração hidráulica também na região Sul, na região Nordeste, que é a curva, que é o gráfico à direita e abaixo, a gente já observa, em função das regras de operação que a gente tem que seguir na bacia do Rio São Francisco, já uma diminuição significativa na geração hidráulica na região Nordeste, como a gente pode observar na curva em azul, aí no gráfico do Nordeste, o gráfico à direita e abaixo. E algo muito importante que a gente tem que avaliar, que é o gráfico do Norte, o gráfico à esquerda e abaixo,
que é o início do aumento de geração hidráulica na região norte, mas ainda aquém do que, por exemplo, a gente observou no ano passado. No ano passado, para essa mesma época, a gente já observava ali com uma geração hidráulica algo em torno de 14, 15 mil e com uma tendência de subida na região norte. Nesse ano, a gente está observando ali uma média em torno dos 10 mil megawatts, né, e uma condição hidrológica um pouco mais favorável, sem contabilizar também que nós tivemos recentemente um problema, né, no principal linha de transmissão da energia do norte, que é ali no Madeira, né, principalmente Geral Santo Antônio. Tivemos problemas em duas das linhas de transmissão, que a gente chama dos bipolos, né, de transmissão da região norte. Tivemos uma pequena diminuição recentemente por conta da saída dessas duas linhas de transmissão. Mas mesmo assim, a gente no momento está contabilizando uma condição hidrológica desfavorável. Analisando a geração térmica, que são as curvas em amarelo, a gente pode observar que a gente continua para praticamente todas as regiões um despacho térmico significativo, praticamente com todo o parque térmico maximizado, né? E aí no Nordeste a gente observa aí, inclusive em função da diminuição da geração hidráulica, até um aumento na geração térmica. Fazendo a variação agora da curva em verde no Nordeste, que é a geração eólica, a gente ainda continua contabilizando uma geração eólica um pouco acima da normalidade, né? Mesmo assim, a gente observa, contabilizando comparativamente ali em relação a outubro, novembro, uma diminuição já na geração eólica no Nordeste, mas em função dessa alta pressão que a gente vem vivenciando aqui no Sudeste, vem bloqueando a entrada da chuva mais significativa aqui no Sudeste, isso também proporciona ainda uma disponibilidade a mais de geração eólica no Nordeste. Então, certamente, a partir do momento que a gente tiver uma entrada de uma baixa pressão aqui no Sudeste, a gente vai passar a contabilizar uma geração eólica a menos no Nordeste. Algo importante da gente tirar como reflexo aqui, resultado, né, dessa condição de balanço energético, é a geração hidráulica na região norte. Lembrando que a gente sempre contabiliza, né, o aumento de disponibilidade de geração hidráulica nessa época do ano na região norte para a gente começar a reduzir a geração hidráulica no Sudeste, principalmente nas cabeceiras dos grandes reservatórios. Nesse contexto se insere a geração aqui nos principais reservatórios da bacia do Rio Paranaíba. Só que como a gente ainda não está conseguindo contabilizar, né, por não termos ainda uma condição hidrológica favorável na região norte e ainda por conta de alguns problemas elétricos, a gente ainda não está conseguindo fazer essa diminuição de geração na região sudeste, início de recuperação dos reservatórios da região sudeste em função da geração dos mesmos de forma significativa. É claro que tem toda a parte hidrológica, eu comentei anteriormente, né, que a gente está com uma condição hidrológica muito ruim em função das baixas chuvas verificadas. Mas, para a gente resumir, vou passar agora, a partir dos próximos slides, um detalhamento na operação de cada um dos reservatórios. Próximo, por favor. No slide 17, a gente observa a operação de Nova Ponte, né? A gente já observa aí na curva em vermelho, bem no canto direito do gráfico, já uma condição de minimização da operação hidráulica do reservatório de Nova Ponte, né? Já observamos aí um início de recuperação do armazenamento do reservatório de Nova Ponte, só que a gente está com uma condição hidrológica, que é a curva em azul, muito ruim. Então, a gente não está conseguindo observar, por exemplo, em Nova Ponte, uma recuperação mais significativa por conta da condição hidrológica. A condição hidráulica, energética, que é a defluência, a gente já está buscando a minimização desse aproveitamento. Seguindo essa condição, a gente observou ontem 12,67% de armazenamento no reservatório de Nova Ponte. Próximo slide, por favor. Aqui o reservatório de Corumbá, também a gente já observa ali buscando, né, uma minimização da operação desse reservatório, mas também com uma condição de vazão afluente, uma condição hidrológica não tão significativa. Mas é um reservatório de pequeno porte, né? A gente já está aí com um armazenamento acima de 40%, fechou ontem 42,9%. Próximo slide, por favor. Emborcação, reservatório muito importante para a operação da bacia. A gente já observa em a curva em vermelho uma minimização na defluência do reservatório de emborcação. Já uma recuperação, a gente saiu ali de um armazenamento em torno de 8%, fechado ontem,
11,37%, só que o que não está nos favorecendo com uma recuperação mais significativa, nessa taxa de recuperação da curva verde mais significativa, é a vazão afluente, que é a curva em azul, em função da ausência de chuva. Próximo slide, por favor. Da mesma maneira, Itumbiara, a gente observa bem no canto direito do gráfico aí já uma minimização mais significativa das defluências do reservatório. A curva em azul a vazão afluente, né, ainda com uma condição hidrológica muito ruim. A gente está saindo aí de uma condição de armazenamento que chegou a beirar 2% e ontem fechou com 14,4%. Próximo slide, por favor. Por fim, o reservatório de São Simão, como é um reservatório que ele tem uma incremental entre o reservatório de montante que é Itumbiara e esse reservatório não tão significativa, a gente já começa a observar, a gente terminou ali no final do período seco, São Simão, com armazenamento em torno de 3%. A gente já está observando, fechado ontem, 19,21%. E a gente está buscando, dentro do possível, também reduzir a defluência desse aproveitamento para tentar melhorar a recuperação dele. Então, resumindo a ópera, a gente, apesar das condições sistêmicas ainda muito adversas, né, a gente está vivenciando uma condição hidrológica dentro do sistema interligado como um todo ainda muito desfavorável, em função, como o Semadem apresentou, de ausência de chuva significativa. A gente já está buscando, dentro do possível, na condição hidráulica que o sistema permite, uma minimização das defluências dos principais reservatórios da bacia do Rio Paranaíba, e a gente está na mão agora do que vai acontecer em relação às chuvas e às condições hidrológicas a serem observadas agora no final de janeiro e ao longo de fevereiro. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Caso alguém tenha alguma questão, estou à disposição para as mesmas. Ok, muito obrigado. Temos algumas discordâncias, claro, naturais. A posição nossa, em relação, por exemplo, ao Madeira, é dentro da normalidade, está dentro da absoluta normalidade a questão do Madeira, e tem vertimento não turbinado excessivo. Bom, mas dito essas palavras, eu abriria, então, para os estados alguma consideração que queiram, nesse momento, fazer. Bom dia, Joaquim, Leonardo do Imaçu, e também, hoje, também falando pelo Comitê do Paranaíba. O Breno gostaria de estar aqui e não pôde estar nesse momento, mas, assim, devido ao acompanhamento que a gente tem feito sistemático da bacia do Paranaíba, e vendo que nesses últimos trimestres de 2020, e agora vendo a primeiras semanas de 2021, a gente já estava em momentos críticos, a gente começou a fazer uma campanha forte de divulgação, que a gente já tinha iniciado ano passado, que era divulgando os níveis de reservatórios da bacia para os membros e para a sociedade da bacia, mas reforçamos esse ano também chamando com avisos de alerta para essa reunião. Então, divulgamos também essa reunião hoje, mostrando que estamos em alerta. E aqui, primeiramente, eu queria agradecer aos membros do Paranaíba que se fazem presentes, que responderam esse chamado, que estão aqui nessa reunião. E quanto ao momento das apresentações, Joaquim, estamos também muito preocupados com, tanto, aí eu falo pelo comitê e também pelo Estado, quanto as perspectivas futuras de chuvas e também de operação dos reservatórios. Vamos continuar aqui acompanhando, mas com esse estado de alerta e preocupação, tá? E nós estamos concordando com tudo que foi colocado aqui até esse momento. Muito obrigado. Ok, muito obrigado, Leonardo. Alguém mais gostaria de algum estado comentar, antes de abrir para os demais participantes? Não. Então, se algum também agora nesse... Eu gostaria. Bom dia, senhor Joaquim, tudo bom? Ok, é isso que eu ia abrir para os demais participantes. Então, pode começar, Cristiane. Eu gostaria de saudar a todos que estão aqui com saúde, né? Isso é muito importante nesse momento. E gostaria de
de dizer que no final do ano passado nós encaminhamos um trabalho de moção aí para o comitê, para a segurança hídrica da Bacia do Paranaíba. Também encaminhamos para a Ana, para o senhor Joaquim, para ser divulgado esse pedido para o comitê trabalhar na segurança hídrica, né? Então, foi feito a partir da sociedade civil, no acompanhamento do nível da bacia, nessas reuniões. Então, a gente gostaria também de pedir agora para o comitê encaminhar para nós, da sociedade civil, nós dos membros, o que vai ser feito, o que está sendo feito em relação à segurança hídrica, tendo em vista que esse pedido foi feito pela sociedade civil no final do ano, e também ele não é referente a uma diretoria, né? Então, ele não é para promover uma diretoria, ele é realmente para que o comitê, os membros do comitê, possam se reunir e trabalhar em cima do que deve ser feito em segurança hídrica para o Paranaíba. Então, a gente gostaria que tivesse uma resposta do comitê, mas não de promoção de diretoria, mas que tivesse uma resposta do que está sendo feito para a segurança hídrica da bacia, tendo em vista o trabalho que foi acompanhado. Nós estamos realmente muito preocupados com isso. Agradecemos a exposição extremamente clara e o trabalho da Ana, maravilhoso. Muito obrigada. Ok, muito obrigado aí pela sua participação, em nome do FONASC. Bom, algum companheiro mais gostaria de fazer algum questionamento? Só para ter, vamos dizer, relação com esse assunto, tá certo? Eu entendo que o IGAM, tá certo? Junto com os outros parceiros, também seria importante participar dessas discussões com o comitê, né? O governo de Goiás e os outros parceiros também, tá certo? Bom, essa nossa reunião, a gente estabeleceu uma frequência mensal para elas, né? Para todos ficarem esclarecidos. Nada impede que nós tenhamos algum evento que nós possamos marcar uma reunião extraordinária. Mas, em princípio, nós estamos realizando essa reunião uma vez por mês, tá certo? Então, essa reunião hoje, como vocês viram, está no YouTube. Ela, para quê? Para aumentar a transparência do processo e mais pessoas poderem ter acesso aos dados, às informações sobre o sistema do Paranaíba, tá certo? As apresentações, elas também são colocadas no YouTube, também. Então, todos vão ter acesso e poder participar oportunamente, vendo num horário que mais convier, tá certo? Essa reunião. Então, isso é importante também divulgar isso, porque como ela fica gravada, às vezes as pessoas não têm a condição de, nesse momento, poder participar, mas elas podem acessar, tá certo? Em outro horário e assistir da mesma maneira, tá certo? Eu acho que era importante o comitê e a sociedade civil informar aos seus parceiros sobre isso. Leonardo, por favor. Só para colocar, porque a Alexandra, ela colocou um pouco, eu não entendi a fala muito dela, mas assim, o que a gente tem feito, até como diretoria do comitê, é tentar espalhar esse alerta de preocupação com a bacia do Paranaíba, ou seja, nós aumentamos a frequência de divulgação dos níveis de reservatórios nas redes sociais e também fizemos convite por e-mail e por redes sociais também para que todo mundo que pudesse ser afetado ou que estivesse na bacia pudesse participar dessa reunião. E assim, quando todos estiverem com esse conhecimento da situação crítica que nós estamos vivendo, acho que a gente consegue até resolver melhor os problemas. Então, só para responder um pouco a Cristiane, a gente está fazendo exatamente isso que você pediu, Cris, mas sem se promover. Em nenhum momento a gente está se promovendo nessa crítica. Porque não tem como se promover
na situação crítica que a gente está colocando. Então, eu não entendi essa fala, mas só colocando que a gente está fazendo o possível nesse momento, que é espalhar essa situação de criticidade e, para um segundo momento, discutir isso dentro do comitê, na próxima reunião do comitê. Só isso, Joaquim. Obrigado. Ok, mas eu acho que o que todos nós queremos é a participação de todos, e o que talvez ficou claro é que ela colocou que era importante o comitê, a exemplo de outros comitês, criar algum fórum só do comitê para analisar essa questão. Bom, então, a nossa reunião, a nossa perspectiva é dia 26, tá certo? Dia 26 é uma data importante. Eu queria que vocês, de alguma maneira, pudessem anotar essa data de referência, 26 pela manhã, tá certo? Nós estamos começando às 10 horas mesmo, as outras, algumas a gente está começando às 9h30, mas essa a gente pode começar às 10. Então, mas o Matheus, eu não sei se você ainda quer falar, Matheus. Eu quero sim, Joaquim, mas é rapidinho e não tem muito a ver com a reunião. Era mais por conta do ponto que você tinha levantado das questões relacionadas a vertimentos lá turbinável. Daí eu ia conversar, mas não é para esse ambiente, mas eu acho que a gente poderia agendar, talvez, entre nós, uma reunião para poder entender, principalmente, qual que é essa preocupação que vocês estão levantando com relação a esse item. Daí a gente pode fazer isso depois, em outro momento. Não, acho que pode ser pública aqui, não tem problema nenhum. É porque as pessoas aqui ficam perguntando se essa energia que está no norte não poderia estar ajudando os outros sistemas. É só isso. Ah, tá. Então tá bom. Então tá esclarecido já. Obrigado. Tá. Professor Joaquim, posso falar? Pode falar. Sim, então foi perfeito a sua colocação. É justamente isso que nós queremos. Nós gostaríamos que tivesse um fórum para discussão, né, dos membros do comitê e outros interligados, para que possamos juntos buscar soluções. Então, é nesse sentido que eu estou falando aqui, o trabalho da sociedade civil, de encaminhar para o comitê e para a ANA, a segurança hídrica da bacia. Nós queremos uma devolução do comitê do que está sendo feito, e o que o senhor Joaquim colocou é exatamente o que nós queremos, um fórum para poder discutirmos juntos, né? E a sociedade civil acompanhando esse trabalho, tá bom? Muito obrigada. Ok, obrigado. Leonardo, você ainda quer complementar, que está com a mão ainda aberta? Não, mas eu vou até baixar a mão, Joaquim, mas é só para colocar para a Cristiane, que já está na pauta da primeira CTPI do comitê trabalhar sobre o tema que ela está propondo, já está dentro da pauta já, tá? Ok, eu acho que está suficientemente esclarecido, e só eu acho que isso é importante. O que eu acho que todos nós aqui estamos imbuídos no propósito de recuperar os reservatórios de todo o sistema brasileiro, não só do Paranaíba, mas outros, São Francisco, Grande, Paranapanema e todos mais, né? Então, quando a gente coloca assim, o norte poderia ajudar mais, no sentido de colaborar e entender um pouco mais, né, essas questões que fogem da questão do hídrico apenas, né, passa por linha de transmissões, unidades geradoras em manutenção, várias coisas que não estão na governabilidade nossa, né? Então, por isso que a gente sempre só pode perguntar, né? A gente não tem como dizer o que está sendo feito, qual seria a melhor política. A gente só pode dizer estão me perguntando por isso. Então, é nesse sentido que a gente pergunta, e para todos ficarem claro que é sobre isso, tá? Bom, então, dito essas palavras, então eu espero contar com todos na próxima reunião do dia 26. Muito obrigado a todos e que todos se cuidem. Até lá. Muito obrigado. Está encerrada a nossa reunião de hoje. Obrigada, bom dia a todos.